procura reunir a tua família, faz o convite. Às vezes as pessoas, as demais, não são adventistas, né? Mas você faz o convite e faz o culto, nem que seja você sozinho, né? Então você fez a tua parte. Se a pessoa não aceitou, não é o teu problema, mas nós temos que promover essas reuniões de oração. Na casa é uma delas, né? Perseverar em oração é a condição para receber bênçãos. Por isso que diz aqui, todos esses perseveravam. Então, perseverar na oração é uma condição para receber bênção. Não basta orar em família ou em público, mas, acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois é ela que sustenta a nossa vida espiritual. Vou fazer uma pergunta aqui, não precisa responder, mas vocês vão chegar a uma conclusão. Quem ora mais? O homem ou a mulher? Alguns estão apontando para a mulher, o casal. Será que isso é uma realidade? Independente da resposta de cada um, eu também concordo. Eu acho que a mulher ora mais que o homem. Eu vejo que eles fazem grupo de WhatsApp, né? Gravam áudio de oração e ligam para as pessoas. E o homem já não faz. Eu pelo menos, não faço. Não sei se os outros fazem, né? Mas as mulheres têm essa preocupação de orar mais, né? Tanto é que aqui o texto diz, né? Os discípulos perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, né? Então, realmente, eu acho que a resposta é certa, né? As mulheres oram mais, né? Sobre o que falar com Deus? Talvez seja essa uma dificuldade que a pessoa tem de orar publicamente. O que eu vou falar, né? Porque quando eu estou aqui, estamos aqui em 75 pessoas, né? 80. Então, todo mundo, digamos, de olho, né? E às vezes a pessoa vem aqui e ela se sente constrangida por isso, né? Eu vou lá na frente, mas o que eu vou falar, né? Primeiro, antes da oração e de você ter essa preocupação de falar, você tem que ter familiaridade com a Bíblia. Se você lê os Salmos, lê o Ministério de Jesus, você vai ter mais conteúdo para você falar na oração. Você não vai ficar aqui gaguejando, você vai lembrar do que você leu. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, está em Salmos, né? Deus nos pede para orar sem cessar, por isso estamos aqui. Então você desenvolve o tema, mas tem que ter conteúdo. Se você não lê a Bíblia, fica uma coisa vazia, né? Você vai rebuscar as palavras e acaba falando, às vezes, não aquilo que você gostaria de falar, né? Então, para ter comunhão com Deus, precisamos ter alguma coisa a dizer-lhe acerca da nossa vida, para termos comunhão com Deus, né? Por quê? Porque oração é abrir o coração a Deus como um amigo. Às vezes você encontra um amigo na rua, você fica ali meia hora conversando. Mesmo que você tenha alguma coisa para fazer, você tira um tempo ali para conversar com o teu amigo. Assim deveria ser na nossa oração para com Deus, né? Devemos ter alguma coisa a dizer-lhe. Dizer-lhe a quem? A Deus, acerca da nossa vida. Ou não temos nada a dizer? Às vezes parece que não temos, né? Por quê? Porque não oramos pouco. Tiago 5,16, mais uma passagem que fala algo sobre oração. Tiago 5,16. 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes, o quê? Curados. Para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Esse curado aqui não necessariamente é curado de uma enfermidade física, né? Mas é aquela cura da alma, né? Você está angustiado, está preocupado, então a oração, ela acalma, te dá um novo alento, uma alegria, um vigor, né? E eu até coloquei aqui, uns com os outros, né? Confessai os vossos pecados uns aos outros, não com todo mundo, quando diz uns aos outros, mas com aquele contra quem pecamos. Confessai o vosso pecado. Se eu tenho alguma coisa com o Robertson, eu tenho que falar com ele, eu não vou falar com os outros, né? Então, esse aqui eu até anotei na minha Bíblia aqui, que alguém falou isso aí numa pregação. Então, qual o remédio de Cristo para as orações sem vida? Qual o remédio? Necessitamos, como crentes em Cristo, de uma fé maior. Então, a fé já faz parte dessa receita. Precisamos ser mais fervorosos na oração. E Isaías 58, 6 a 7, até não vamos ler lá por motivo do horário, mas o que diz lá? Fala sobre o verdadeiro jejum. Isaías 58, 6 a 7. Ele diz, né, que ao invés de fazermos tantas coisas, né, que não são proveitosas, nós deveríamos desamarrar as ligaduras, né, da impiedade, ou seja, procurar fazer o bem. Essa é a receita prescrita por Cristo para a pessoa desfalecida, duvidosa e tremente. Porque fazer o bem, ela te motiva a orar também. A pessoa que não participa do relacionamento, da missão da igreja, também falta argumento para a oração. Ele pode ter uma ótima oratória, uma didática, mas é uma coisa vazia, que você não vê ali o fervor e o poder de Deus sendo transmitido, né? Então, nós precisamos fazer exercícios, não só em oração, mas nas outras práticas espirituais. O que nós temos feito durante a semana? O que nos traz aqui a igreja? Com que espírito, com que situação eu chego aqui, né? Então, nós precisamos exercitar as outras práticas espirituais da igreja. E é interessante que é sobre essa questão da ajuda, né? E para ajudar, você não precisa esperar primeiro ter. Tem gente que diz assim, eu não ajudo tal causa ou tal pessoa que me pede porque eu não tenho. É interessante que Bill Gates, ele falou o seguinte, ele é multimilionário, né? Ele falou isso aí. Ele tem dinheiro para doar para instituições, para fazer, né, várias coisas nesse sentido. Mas ele deu um conselho, ele diz, você que não tem, também seja generoso. Né? Porque é fácil ser generoso quando sobra, né? Mas quando você tem nada, quase nada, você também tem que procurar ser generoso. Né? Eu não tenho nenhuma moeda, mas eu tenho o tempo para dedicar à pessoa, né? Eu vou escutar ele. Eu não tenho nenhuma moeda, mas eu tenho um sorriso que eu posso dar, né? Então, eu tenho que procurar, nós temos que procurar ser generoso, né? E isso vai refletir também na tua vida de oração. Vai dar vida à tua oração. 1 Pedro 4,6. 1 Pedro 4,6. Deixa eu ver se é isso mesmo. 4,6. Pois, para esse fim foi o evangelho pregado. Não, acho que não é. Deve ser segundo. Segundo também não é. Esse aqui eu acho que marquei errado. Mas, enfim, o texto diz assim, precisamos viver nossas orações. Não só fazer como se fosse um requisito, né?
Ah, me chamaram para orar, eu vou lá e oro. Daí eu olhei, bom, cumpri minha obrigação. Então eu me ausento dali. Você fez como requisito, porque alguém pediu. Nós precisamos viver nossas orações. Muitos, porém, não possuem a fé viva. Essa é a razão de não provarem mais do poder de Deus. Essa é a razão de não provarem mais do poder de Deus. Não precisamos ir aos extremos da terra em busca de sabedoria. Por quê? Porque Deus está perto. Não precisamos ir nos extremos da terra para procurar sabedoria e entusiasmo e fé. Porque Deus não está longe, Ele está perto. O que devemos pedir em oração? Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Depois de Atos 8, 26. Diz aqui o seguinte: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. No 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, o que nós ficamos aqui desse texto? Não sabemos orar como convém. Por mais que nós ore e pratique oração, em muitas oportunidades nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito de Deus, Ele traduz as intenções do teu coração. E essa oração chega a Deus de forma correta. Amém? E assim, a gente espera que eu possa perder esse medo de orar, que eu possa melhorar nessa questão, né? Assim como cada um de vocês. Muitos que, embora procurem obedecer os mandamentos de Deus, têm pouca paz e alegria, porque não sabem orar como convém, porque a gente pede, às vezes, coisas que não vão trazer a paz e a alegria. Né? A gente pede, às vezes, coisas que não são necessárias, né? E Deus sabe quais são as que nós necessitamos. Reuniões de oração. Como eu falei no início, né, a gente vem à igreja, mas a gente muitas vezes não participa das reuniões de oração, que eram os pequenos grupos, né, até antes da pandemia, e a gente está tentando retomar isso aí agora a partir das quarta-feiras, aqui na igreja. A gente não espera que a igreja encha, né, até por causa da situação, mas como última quarta-feira nós estávamos em 7. Então, uma hora ou outra, se você puder, se vir um número maior de pessoas, a gente faz aqui. Aquele dia nós fizemos ali, no quartinho ao lado. Então, Lucas 20, vamos ler esse texto. Temos um tempinho ainda. Lucas 20. Lucas 20. Versos 46 e 47. 46, 47. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram a casa das viúvas e para se justificar fazem longas orações. Esses sofrerão juízo muito mais severo. A gente vai pegar o contexto aqui das longas orações, né? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Mas muitos assistem o culto de pregação, mas negligenciam as reuniões de oração. Por quê?
Talvez porque as reuniões de orações que nós fazemos, talvez estejam sendo longas e entediosas. O conselho para a igreja, página 299 e 300, diz que nossas orações devem ser breves e diretas. Muitos, entretanto, fazem orações, é o que está escrito ali, o conselho para a igreja. Muitos, entretanto, fazem orações secas, em forma de sermões. Você começa a orar e não para mais e fica contando uma situação, uma história, tal. Então, Ellen White considera essas orações secas, essas que são feitas em forma de sermões. Então, devem ser breves e diretas. Os que fazem assim, diz ela, é duro isso aqui, ó, oram aos seres humanos e não a Deus. Interessante. Quando você age assim, é como se estivesse orando para os homens, não para Deus, né? Então, que Deus nos abençoe para que essa reflexão aqui possa ter ajudado, como ajudou a mim, ajudem a vocês também a terem uma vida de oração mais viva, mais viva. Nós vamos encerrar com Gênesis 18 a 19. Gênesis 18, 19. Isso. Antes eu gostaria só de compartilhar aqui algo que eu marquei aqui no livrinho aqui Ensina a Orar. Orar em nome de Jesus, porém, é mais do que simplesmente mencionar-lhe o nome no começo e no fim da oração. É orar segundo o sentimento e o Espírito de Jesus, que ao mesmo tempo que ele cremos nas promessas, descansamos em sua graça e fazemos suas obras. Outra coisa que eu marquei aqui, não há tempo nem lugar impróprios para erguer uma prece a Deus. Então, onde você estiver, você pode erguer uma prece a Deus, né? Onde você estiver. Então, Gênesis 18 a 19. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, cada família deve haver um tempo determinado para os cultos. Essa é uma outra questão, né, que a gente tem dificuldade. É os cultos familiares, né? Na manhã e à tarde. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias. Por exemplo, eu estou prestes a fazer o culto à tarde, digamos, à noite. Chega alguém. O que eu vou fazer? Cancela o culto? O certo é não cancelar, é convidar a pessoa que está chegando. Nós estamos fazendo aqui um culto de pôr do sol, digamos. Participe conosco, né? Você vê que ele chegou, você já pensa isso. Mas às vezes, como diz, os nossos cultos às vezes são governados pelas circunstâncias. Às vezes eu posso até cancelar o culto, eu vou terminar ligeirinho aqui, daí eu já atendo ele lá. Porque eu acho que ele não vai gostar. Ele não é adventista, ele não é, às vezes, nem cristão. Então, não devemos deixar que os nossos cultos, os nossos momentos de consagração a Deus, de comunhão com Deus, seja governado pelas circunstâncias. Estamos fazendo culto, chegou alguém, vamos participar, né? Esse seria o correto, é o correto. Que Deus nos abençoe, que a gente possa
fazer da oração uma forma de conexão a Deus. Conexão a Deus. Nós precisamos estar conectados, né? É a palavra da moda aí, né? Mas muitas vezes nós estamos conectados, né? Nas outras, eu chamo isso aqui de caixinha, né? Lá em casa eu digo, ó, largue da caixinha, quando eu vejo lá, e às vezes a gente está também, né? Mas temos que largar um pouco da caixinha, né? E se conectar através da oração mais com Deus. Que Deus nos abençoe, como eu já falei mais uma vez, e que possamos realmente promover uma mudança em nossa vida de oração. Nós vamos ter agora uma mensagem musical para coroar aqui, para fechar a mensagem bíblica dessa manhã. Que Deus abençoe aí o trio, né? O quarteto.
Amém. Obrigado pela mensagem bem inspiradora. Vamos orar então, nos coloquemos em pé. Eu esqueci de falar o título, né, da palestra hoje. É oração, mas eu coloquei aqui a chave nas mãos da fé, que é uma afirmação que tem um texto aí de uma meditação. E a chave para os tesouros do céu, que simbolicamente, né, uma chave. Então, a oração é a chave nas mãos da fé e também a chave para os tesouros do céu. Oremos. Maravilhoso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, porque lá no passado, durante seu ministério, o Senhor foi uma pessoa de oração. E aos discípulos, ao observarem essa prática, sentiram o desejo também de aprender e de desenvolver esse ministério. E o Senhor os ensinou. E a partir dali, através das gerações, muitos lançaram mão dessa prática e foram abençoados. Que nós também possamos, em pleno século XXI, ainda estar lançando mão dessa prática, apesar dos desafios, apesar das multidões, apesar das influências, apesar do envolvimento com muitas coisas que nos atrapalham, mas que nós possamos dar prioridade a esse tempo tão precioso, que fará com que realmente ela seja uma chave nas mãos da nossa fé e também para abrir as portas, as janelas do céu. Fica conosco, perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos fortalece, principalmente nessa prática e outras que mencionamos aqui. Em nome de Jesus é que pedimos e agradecemos. Amém. Agora, ficou para o final aqui uma leitura de ata